Pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais uma live nossa aqui do Centro Espírita Vinha do Senhor, ainda sem presença de público, mas é com muito carinho que nós estamos chegando até as suas casas, levando uma palavra de fé, de esperança, de positivismo nesses momentos difíceis que estamos vivendo ainda, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, o que é o tema de hoje? Às vezes as pessoas acham, isso é recorrente, eu já sei isso aí, mas é muito importante nós levarmos aos espíritas e, sobretudo, também aos não espíritas, mas que são espiritualistas ou materialistas, para um processo de desmistificação da doutrina espírita. Então, hoje nós vamos ver os 3 aspectos da doutrina espírita. Então, é muito interessante para a gente abrir o nosso horizonte e para verificarmos. Então, nós vamos fazer o seguinte, o que seria? Podemos dizer que a ciência estuda, a filosofia esclarece e a religião sublima. A ciência e a filosofia nos dão o conhecimento, isso é muito importante. E com o conhecimento nós aprimoramos a nossa moral e aí chegamos à religião. Então, segundo Emmanuel, o mentor Emmanuel do Chico, o espírito de luz, pode considerar o espiritismo como um triângulo, como se fosse um triângulo de forças espirituais, representando a base, a ciência e a filosofia, e o vértice, a religião. Então, a filosofia e a ciência vinculam à terra, mas o vértice vincula-se ao divino, a Deus, que é a religião. O conhecimento espírita, temos que entender, abre a todos nós uma visão ampla e racional da vida, explicando de uma maneira assim bem clara, convincente, o objetivo de nós nos transformarmos, nos tornarmos pessoas cada vez melhores. E quando isso acontece, nós estamos evoluindo. Esse é o nosso objetivo, nos tornarmos cada vez melhores. Então fala-se em doutrina espírita, mas primeiramente nós devemos saber o que é uma doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base para um sistema de ideias. Então, é um conjunto de princípios. Por exemplo, o direito é baseado em princípios doutrinários, né? Por exemplo, todos são iguais perante a lei. É um princípio doutrinário, para a gente entender. Então, a doutrina espírita é um conjunto de princípios que nos leva a entender a vida amplamente, em todos os setores, que a gente vai ver, mostrar para vocês aqui hoje, de uma forma simplificada, fácil de entendimento. Isso é muito importante. Vocês vão ter uma visão boa para os espíritos. É muito bom a gente recordar, sempre recordar aquilo que às vezes está entranhado, esquecido dentro de nós. Para os que estão chegando pela primeira vez, vão ver a beleza, a racionalidade, o bom senso, a razão da doutrina espírita, né? Então, o que trata, podemos dizer, o espiritismo? Jesus nos disse que enviaria o Consolador prometido. Então, o espiritismo está realizando aquilo que Jesus disse, ou seja, conhecimento das coisas, nos proporcionando o conhecimento das coisas, fazendo que o homem possa saber de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Então, o Espiritismo atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé raciocinada e pela esperança que nunca devemos nos desesperançar. A esperança é fundamental, é a confiança da fé raciocinada, que a gente vai entendendo
por que estamos aqui, de onde viemos, e entendendo a razão de termos esse corpo, de termos a nossa família, a nossa profissão, o nosso modo de agir. Então, isso é muito importante. Isso a doutrina nos traz, amplia, abre a nossa visão, para que nós, como se estivéssemos tirando uma viseira, olhando de cima de um monte, olhando a planície bem longe, sabendo tudo, sem as amarras das religiões salvacionistas, que colocam um tapume e tem que ser aquilo e não admite discussões. Aqui não existe isso. Então, a doutrina espírita tem princípios básicos. Então, a doutrina tem princípios. Um dos princípios da doutrina básica, alguns, são vários, mas podemos citar, primeiro, a existência de Deus. Não tem como escapar disso. A sobrevivência do espírito, ou seja, que morre é o corpo. Somos imortais. Eterno é só Deus, que não foi criado. Todos os outros seres viventes são imortais, em processo de evolução constante. Outro, a comunicabilidade dos espíritos. Essa capacidade que vem desde a antiguidade, desde tempos remotíssimos, esse intercâmbio já havia, ainda sem os princípios doutrinários, mas já havia esse intercâmbio. A pluralidade dos mundos habitados também é um dos princípios da doutrina espírita, porque as pessoas acham que só a Terra é o centro do universo, e é apenas um minúsculo planetinha, dentro da imensidão de bilhões de planetas, de bilhões de sóis. Então, para a gente entender e nos situarmos, que Deus não ia fazer tudo isso e colocar habitantes imperfeitos ainda somente na Terra. E aqui, na Terra, nessa vivência ainda dos mundos primitivos, mundos de expiação e provas como o nosso, mundo de regeneração que vai evoluindo, nós somos regidos por princípios básicos. Por exemplo, a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito e também a lei de reencarnação. São princípios básicos que vêm exatamente nos mostrar, nos demonstrar a justiça e a bondade de Deus, que dá a todos os seus filhos, todos indistintamente, a oportunidade de se redimirem. Erramos, arrependemos, nos redimimos e evoluímos. E lógico, o princípio maior que nós podemos dizer é Jesus sendo nosso modelo e guia. Esses são alguns dos principais princípios da doutrina espírita, para a gente entender. Então, aonde que está misticismo algum aqui, nesses princípios? Aonde podemos dizer que a doutrina não é cristã, a doutrina espírita, como dizem aí? Totalmente focado nos ensinamentos de Jesus. Nem um centímetro fora, nada. Tudo está dentro do Evangelho, que é o nosso guia, que é Jesus, nos deixou esse roteiro do Evangelho. Então, nós vamos ver, então, que os três aspectos são ciência, filosofia e religião. O que diz a ciência? Por que o Espiritismo é uma ciência? Muitos dizem que a doutrina espírita é uma ciência filosófica ou uma filosofia científica, de tão entranhados que estão, cada um no seu setor. Então, sob o ponto de vista da ciência, o Espiritismo vai investigar as leis de relação que regem o mundo material com o mundo espiritual, estudando essas leis, sempre no plano existencial daqui, para a gente entender. Demonstra a ciência a existência da alma, a sua imortalidade. Não morremos nunca. Principalmente pelo intercâmbio mediúnico entre encarnados e desencarnados. Isso aí é o que trata a ciência. Então, o Espiritismo se preocupa em estudar a intimidade do fenômeno mediúnico,
as suas consequências na vida das pessoas, bem como as suas características, né, do ser espiritual, a sua origem, a sua natureza e o seu destino. Isso que vai gerar a aplicação moral e filosófica. Então, começando por isso, a filosofia e a moral religiosa vão complementando esses estudos da ciência. Então, o espiritismo e a ciência, podemos afirmar, se completam um com o outro. A ciência, sem o espiritismo, se acha impossibilitada ainda de explicar certos fenômenos, unicamente pelas leis da matéria. Ela chega até ali e fica ali. E o espiritismo sem a ciência também ficaria sem apoio a seu exame. Então, tanto que Kardec usou da ciência e deixou claro que se um dia a ciência comprovar que um dos postulados, um dos princípios espíritas estão em desacordo com a ciência, que nós fiquemos com a ciência e abandonemos aquele postulado, que até hoje, e temos certeza, não tem como ser questionados, não é verdade? E aonde que está essa parte científica do Espiritismo? Onde nós podemos encontrar? No livro dos Médiuns e em A Gênese. A gente entender. Nesses dois livros se baseia a parte científica da doutrina espírita. Depois nós temos o outro pilar, que é a filosofia. O nome filosofia, a palavra filosofia, vem do grego, que significa amor à sabedoria. É a palavra. Então, segundo os nossos dicionários, podemos dizer que a filosofia é um estudo em que se caracteriza pela intenção de ampliar, alargar incessantemente a compreensão da realidade que nós vivemos aqui. Alarga, questiona, pergunta-se, e as respostas vão sendo acrescidas, nos ajuda a formar a convicção. O que é a convicção? Aquilo que nos preenche, resolve, que não tem como se discutir. Vai discutir, chega num ponto que é isso aqui, está certo ou está errado, chega naquele ponto. Então, no aspecto filosófico, podemos dizer que o Espiritismo trata das questões de ordem transcendental, podemos dizer, que estão além, bem além da percepção sensorial, tais como as existências e os atributos de Deus. É a parte filosófica que nós vamos entender isso aí. O significado da vida. O que é a vida? Por que estamos aqui? Por que essas diferenças que estão tendo entre as pessoas? Tudo isso a filosofia vai ensinar. Os limites do livre-arbítrio, do determinismo, é a filosofia que nós vamos estudando e aprendendo e fazendo a nossa convicção. Os problemas do ser, do destino. Por que sofremos? Dor. Qual a razão do sofrimento? A origem dos homens, das humanidades, será que é só na Terra? Onde está? Vamos estudando. Em última análise, a filosofia vai nos permitir compreender a beleza da justiça indefectível de Deus nas aparentes injustiças da vida, que nós falamos. Por que eu estou sofrendo? Aquela pessoa sofre tanto. Deus é injusto? Seria? Aí nós vamos mergulhar, né, nos atributos de Deus, na sua bondade, na sua justiça, e vamos começar a entender as situações que nós estamos vivendo, nosso vizinho, nosso filho, nosso pai, nossa mãe, nossos amigos, um planeta inteiro está vivendo. Nós vamos começar a entender. Então, e a corrente materialista, então, podemos dizer que analisa o homem pela metade, nesse percurso do berço ao túmulo, só aqui, e acaba. Então fomos criados, nascemos, fomos criados com uma alma, acabou, aquela alma vai para o céu, para o inferno, e acabou. É a visão materialista. Então, já a filosofia espírita
já tem outra visão, já nos amplia a nossa visão de entendimento da vida, a beleza. É isso que nós precisamos saber, é isso que nós não podemos ser guiados como se fosse um rebanho sem questionamento. Não, precisamos entender, compreensão é a base da doutrina espírita. Ela quer que seus adeptos e todos aqueles compreendam, porque creem. Então a fé tem que ser raciocinada, racional, tem que ter lógica, tem que ter razão, tem que ter bom senso. Ou aquela tem que ser, porque tem que ser, não tem explicação, isso não cabe. Então a filosofia vai nos mostrar. Então, resumindo, nós podemos dizer que quando nós perguntamos ou interrogamos, cogitamos, o porquê das coisas, dos acontecimentos, é aí que nasce a filosofia, quando nós passamos a questionar alguma coisa. Nós estamos filosofando, esse é o nosso objetivo. Por exemplo, pergunta-se, existe Deus? De onde viemos? Para onde vamos? Por que estamos na Terra? Por que e para que tanta luta e tanta parecendo ser em vão? Existe vida após a morte? Se existe, o homem é feliz ou infeliz após a morte? Todas essas questões são respondidas pela filosofia espírita. Porque no aspecto filosófico, o espiritismo sim se ocupa muito com a finalidade da vida, a destinação da alma, da importância da nossa vida material, que é um pequeno interregno na nossa caminhada evolutiva. Já nascemos e morremos centenas ou talvez milhares de vezes, milhares de encarnações, estamos aqui. Vamos desencarnar, vamos para o mundo espiritual, para a erraticidade, nos preparamos e voltamos. É assim a marcha evolutiva, que ninguém sofre eternamente, tem penas eternas. Isso aí é ponto pacífico. É essa racionalidade da doutrina que nos dá esse ânimo. E ao mesmo tempo que sabemos que não existem penas eternas e nem um céu ocioso, que nos traz a responsabilidade de nós vivermos bem enquanto estamos encarnados. Isso é fundamental. Que hoje seja o melhor dia das nossas vidas, sempre o presente. É quando esquecemos as mágoas, que lançamos um perdão, que pedimos o perdão, que concedemos o perdão. Quando somos um pouquinho mais tolerantes, nós estamos nos moldando, estamos modificando o nosso modo de ser. E assim, nós estamos automaticamente, com essa convicção, nos preparando para uma evolução mais rápida, para quando voltarmos em outros parâmetros. É isso que é importante. Então, a valorização da vida, enquanto estivermos aqui, independente das situações, é muito importante para nós. Sem revoltas, entendendo que se está ocorrendo algo conosco, não é Deus que castiga. Deus não castiga, Deus não perdoa. Ele nos tornou inteligentes, capazes de exercermos escolhas, que é denominada livre-arbítrio, ou seja, livre escolha. Mas somos escravos das nossas escolhas. Tudo aquilo que escolhemos vão ter reflexos. Se fizermos escolhas boas, os reflexos automaticamente serão bons. Se fizermos más escolhas, os reflexos serão maus também. Então, com essa convicção, nós erramos, tudo bem, mas vamos fazer do erro uma mola propulsora, ou seja, não vou errar mais, vamos seguir adiante, vamos nos redimir desse erro. Quando nos redimimos, entendemos o erro e não erramos mais aquele erro, redimimos, arrependemos e seguimos adiante, nós estamos evoluindo. E é fundamental essa evolução, enquanto estamos encarnados, vamos aproveitar. Então, esses momentos que estamos vivendo, às vezes odiando, momentos políticos difíceis,
nós acumulando ódios dentro de nós. Vamos deixar disso, vamos confiar, vamos fazer a nossa parte. Isso é muito importante, deixar o julgamento para quem de direito vai fazer isso. Vamos ficar bem conosco, sermos gratos sempre, isso é muito fundamental, para a gente entender. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo saber, né, e virtude, vamos acumulando. Então, à medida que nós vamos adquirindo essa evolução de espírito para espírito, nós vamos melhorando a nossa capacidade de escolhas, escolhendo melhor. Então, isso é fundamental. Então, quando nós vamos ver os atributos de Deus, é fantástico. Bom, vocês vão ver lá no início do livro dos Espíritos, os atributos de Deus. Então, praticamente, as relações de Deus conosco, eles nos dão como se fosse um código de conduta. Por quê? Onde estão essas leis de Deus, os seus atributos? Na nossa consciência, dentro de cada um de nós. Então, Ele está dentro de nós. Vamos ampliar, soltar esse conhecimento nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Assim, vamos vivendo bem cada vez mais. Então, gente, essa autodescoberta do mundo vai nos levar ao nosso autoconhecimento também, filosoficamente falando, quando nós nos avaliamos, temos essa capacidade em não culpar ninguém pelas nossas mazelas. Vamos verificar, olhar para dentro de nós. Vamos viver bem hoje, para que se a morte, o desencarne chegar, nós estejamos minimamente preparados para sermos bem recebidos no mundo espiritual, para que possamos acordar o mais rápido possível e seguirmos adiante. Então, gente, esse aspecto filosófico da doutrina espírita, aonde que está representado na doutrina? No Livro dos Espíritos, 1019 questões fantásticas, onde abrange todas as relações com os espíritos, relações de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado. Vamos tratar de todas as perguntas e respostas que vão nos abrir a nossa mente. Então, já vimos, ciência junto com a filosofia nos ajudando, entendendo a vida. A ciência estudando os relacionamentos encarnado e desencarnado, mediunidade, sabendo tudo a respeito. A Gênese foi a criação do universo, a ciência, tudo que nós já fizemos, desde a evolução da Terra, como nasceu a Terra, como foi agrupado, desde os primeiros, a poeira cósmica, até chegar até nós, até ser o ser vivente, começar aqui, e chegar do princípio inteligente para o ser inteligente. Tudo isso é ciência. E com a filosofia do Livro dos Espíritos, nós vamos entendendo Deus, primeira coisa, os seus atributos, as classes dos espíritos, as classes dos mundos, de todos os mundos. Vamos entendendo o intercâmbio que existe entre encarnados e desencarnados, entendendo a necessidade da nossa auto-melhora, do nosso autoconhecimento, da nossa autoestima. Tudo isso faz parte da filosofia espírita. E a ideia de religião? Que religião é essa que podemos dizer a doutrina espírita? É uma religião formal? Porque, na realidade, a ideia de religião abrangente traz para a gente, está ligada como se fosse uma ligação sacerdotal, um culto instituído, com práticas rituais, dogmas e crendices. Nesse ponto, a doutrina espírita não pode ser considerada uma religião formal. Não é uma religião formal. Por quê? Porque uma das bases da doutrina espírita também é a fé raciocinada, sem misticismos e segredos iniciáticos. Não existe isso. Na forma integral e consciente de conduta humana diante de Deus, sendo o lema da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação.
E o conceito de caridade, que eu já vi até hoje, não vi uma coisa mais abrangente do que a que está na questão 886 do Livro dos Espíritos. O sentido de caridade é amplo. Benevolência, indulgência e perdão, é o BIP famoso. Se um desses faltar, não estamos sendo caridosos. Leiam, decorem, vivenciem esse item, a questão 886. Maravilhosa, vai dar esse sentido que é realmente a verdadeira caridade. Então, fora da caridade não há salvação. Então, quando nós temos indulgência para com o próximo, benevolência para com todos e o perdão das ofensas, nós não estamos evoluindo. Precisamos entender. Benevolência para com os erros alheios. Todos erramos, mas é tão fácil apontar o dedo, né, para os erros dos outros, como se fôssemos perfeitos. Benevolência, ver a bondade. Em qualquer situação temos que ter algo bom, mas vamos ver só a parte negativa. E o perdão das ofensas. Essa é a prática, né? Desta forma, o que o Espiritismo estimula, nos mostra? Estimula a todos a prática da bondade, da fraternidade, do altruísmo, da humildade, do trabalho incessante em prol da felicidade do nosso próximo. Sermos úteis de alguma forma. Assim sendo, podemos dizer que o Espiritismo se preocupa com as consequências morais do ensino científico-filosófico. Então, vimos a ciência, a filosofia, e agora tem um sentido moral, que aonde está? É a ética pregada por Jesus, que são os elementos que deverão nortear a nossa conduta junto a Deus, rumo a Deus. É esse o sentido da parte religiosa da doutrina espírita. Ou seja, o Espiritismo tem o dom de unir desta forma que o homem se encontre com o Criador direto, tranquilamente, fazendo aquilo. O que Jesus veio trazer para nós? Exatamente aquilo, as leis básicas de Deus. O amor ao próximo, a importância da reconciliação, porque somos todos filhos de Deus, cada um no nível evolutivo, mas somos filhos de Deus. Então nós temos que vivenciar essa fraternidade. E a elevação do planeta só vai ocorrer quando a fraternidade entre os povos for uma coisa real, onde não existirão mais guerras, onde não existirá um ser ainda passando fome nesse planeta. É utopia? Não, é uma realidade. Vai acontecer. Mas tem que deixar de ser utopia dentro de cada um de nós. Somos, sim, nós, individualmente, que vamos fazer a mudança do planeta. Quando eu mudo, eu me modifico, de alguma forma eu estou influenciando ao mínimo uma pessoa ao meu redor. Pelos meus exemplos, minhas atitudes. E assim sucessivamente. Quando todos comunguem, vão se construindo uma egrégora de coisas boas, uma união, e as coisas vão acontecendo. Quando deixamos de vibrar negativamente, ódio, raiva, desejando mal, quem quer que seja, e quando nós vemos que as pessoas são imperfeitas, ao invés de odiá-las, pedir que sejam esclarecidas, pedir aos bons espíritos luz para aquelas pessoas, que eles sejam guiados, sejam tocados. Quando todos orarem, de alguma forma, essas pessoas serão tocadas também e vão acordar. Esse é o nosso objetivo. Então, gente,
O Espiritismo não é uma religião formal. Isso é fundamental entender. Mas é uma religião, podemos dizer, como uma atitude de vida, como um modo de proceder, buscando a nossa identificação com Deus, por meio de uma vida reta, digna e, sobretudo, fraterna. E não através de atitudes exteriores, artificiais, mecanizadas e dogmáticas. Isso não existe para nós. É uma religião de cunho interno. É a nossa transformação moral, baseada na ciência e na filosofia. Quando nós sabemos que a filosofia nos dá, aprendemos a comunicação, que existe a alma não morre nunca, que ela se comunica, temos capacidade de comunicação. E entendendo na filosofia o que é Deus, por que estamos aqui, por que estou nessa família, por que acontece comigo, estou rico, sou pobre, se sou feio, sou bonito, faz parte. Nós entendemos então a necessidade de viver bem. Nós pacificamos o nosso coração, entendemos de tudo aquilo que ocorre, tem uma razão de ser. Não existe acaso. Existem sim decorrências, ou seja, consequências. Estão sempre ocorrendo, sempre. Porque todos os instantes nós estamos fazendo escolhas. E todos os instantes estamos colhendo as escolhas que fizemos lá atrás. E Deus, onde entra nisso? A nossa conexão com Ele, através dos bons espíritos, é quando nós, nos momentos difíceis, não devemos pedir que sejam resolvidos os nossos problemas, devemos pedir luz, energia boa, para que nós sigamos em frente, para que nós conseguimos vencer a nós mesmos. Temos que vencer nós somos os nossos maiores inimigos, estão dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Pensem nisso, gente. Quando nós nos vencemos, nós estamos cada vez mais próximos de Deus. É isso o nosso objetivo. Então, o aspecto religioso da doutrina espírita nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina. É para a gente entender. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec compilou somente a parte moral do Novo Testamento, que é aquela que se preocupa com a mudança do modo de ser. Então, todo ali está calcado. Ninguém pode servir a todas as religiões sem qualquer problema. Pode fazer uso da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, é mostrar que não existe penas eternas, que não existe um céu ocioso. Vai mostrar para nós a necessidade da melhora. Lá no livro Céu e Inferno, vocês vão encontrar o Código Penal da Vida Futura, que vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos evitar para que nós possamos chegarmos lá. Então, encerrando a nossa pequena palestra de hoje, nós podemos concluir, então, que o Espiritismo é ciência de observação pelas relações que estabelece entre nós e os espíritos. É uma ciência de observação. É uma doutrina filosófica pelos princípios morais que se assentam seus fundamentos, Deus e os homens. E é uma religião pela aplicação desses princípios filosóficos e científicos em prol da renovação moral dos homens. Esse é o nosso objetivo. Quando estamos fazendo isso, nós estamos vivenciando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Então, essa aí, nesse pequeno relato que fizemos, entendemos o tripé da doutrina espírita, a ciência, a filosofia e seu aspecto religioso. É isso que eu trouxe para vocês hoje. Então, nesse instante, meus amigos, é um momento de paz, momento que nos reencontramos conosco e com Deus. E nesse momento eu quero pedir a você que está nos assistindo, se tem algo que você tem com alguém, alguma intolerância, alguma mágoa, algum rancor,
Analise. Se está difícil começar a perdoar, ore por aqueles que vos perseguem, que vos magoaram. Desejo bem a eles, que o maior beneficiado vai ser você. Então, nesse momento, que os bons espíritos estejam com vocês em suas casas, fluidificando a água que vocês irão tomar. Que essa energia positiva que está dando um passe em todos os habitantes do seu lar, possam manter essa energia boa, se vocês ajudarem, com pensamentos bons, palavras boas, que todos possam ter uma semana de paz, de harmonia, de perdão, de tolerância, e que Jesus faça-se presente em todos os instantes das suas vidas. Que assim seja. A todos uma ótima semana com as bênçãos de Jesus. Uma boa noite.